Isto. Começando então a nossa aula de hoje com uma palavra de oração. Convido a todos a estarem em momento de oração. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome, agradecidos por esta preciosa oportunidade. Apresentamos as nossas vidas aos teus cuidados, pedimos o perdão dos nossos pecados, envia o precioso sangue de Cristo para nos limpar, para nos purificar. Deus, muito obrigado pela vida de cada aluno, de cada aluna, pelos meus irmãos de diversos lugares, diversas distâncias e localidades. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu cuidado sobre cada um de nós. Recebe a nossa oração, recebe esta classe aos teus cuidados e abençoa esta matéria que estaremos começando a estudar no dia de hoje. Muito obrigado, é a oração que a ti fazemos agradecidos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém Amém. e amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos, graça e paz. Shalom Adonai. Deus abençoe a todos os nossos estimados, queridos alunos. Estamos aqui, graças a Deus, na nossa primeira aula da nossa nova matéria, os Evangelhos, né? Estaremos estudando sobre os 4 evangelhos, né? Os chamados evangelhos canônicos ou inspirados pelo Espírito Santo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quero aqui fazer a apresentação, né, de duas novas alunas, vamos dizer, irmã Vanderleia Santos. Ela fica visível, né, porque eu gostaria que todos a conhecessem. Irmã Vanderleia, se possível, Estou tentando né? aqui. Ela, Eu tô a tent... senhora eu está tô- batalhando, né? Essa irmã é, Vanderleia ali, eu não sei o que aconteceu aqui, que acabou saindo. o sa- vídeo, ok. É, Perfeito, tranquilo. É normal, né? O celular é sempre um pouquinho mais difícil, um se pouquinho você mais. encosta nele, né? É porque os controles são muito pequenos. Exato. Por serem pequenos, são muito sensíveis. Bom, de qualquer maneira, eu vou fazer a apresentação, mas daqui a pouco a Sim. nossa irmã Vanderleia Santos vai aparecer. Quero apresentar aqui as duas novas alunas que estão se unindo ao nosso time das terças-feiras. Nossa irmã Deli Alecrim, ali, nossa irmã, né? As duas estão de óculos, né? Então, nossa irmã Deli é aquela senhora que está ali encostada no estrado de uma cama confortavelmente, né? Confortavelmente. Não É, poderia estar em lugar melhor, né? Tem que cuidar para não encostar muito, porque a senhora dorme. Aí fica complicado. Está ali sim. a nossa irmã Deli Alecrim e a nossa irmã Vanderleia Santos, que está ali, né? Com a mão debaixo do seu queixo, bem compenetrada. Está ali a irmã Vanderleia dando um tchauzinho. Irmã Deli, dá um tchauzinho aí pro povo de Deus. Isso, isso. O que nós dizemos às nossas duas novas alunas, irmã Deli Alecrim, que está ali em Massachusetts, também irmã Vanderleia Santos, xará da nossa irmã Vanderleia Santana, na Carolina do Norte, que dizemos às nossas irmãs Deli e Vanderleia. Sejam Sejam bem-vindos bem-vindas em em nome nome de do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Jesus. Ah, Obrigada. Deus Me abençoe a todos. É um convenceu, prazer estar aqui com gente. vocês. Me convenceu. Às vezes vocês dão uma saudação um pouquinho desanimada, mas hoje foi animado. Vamos repetir, né? Só para fingir que foi de verdade. Que nós dizemos para as nossas irmãs. Sejam Sejam bem-vindas em bem-vindas nome em de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Oh, agora me deu vontade de eu entrar como novo aluno, né? Eu Ah, vou pedir ao evangelista Alexandre trocar de lugar comigo, né? Por um mês eu vou ficar aqui do lado de aluno, ele vai ficar do lado de professor, né? Meu Deus, aí eu só vou ficar ouvindo o homem ensinando para nós. Meus irmãos, é uma satisfação muito grande ter as nossas irmãs novas alunas, Deus abençoe. O time é um pouquinho maior, né? Estão faltando aqui alguns irmãos, mas estamos agradecidos a Deus por esta rica, preciosa oportunidade. Que Deus abençoe a irmã Deli, abençoe nossa irmã Vanderleia, né? Já conhecemos a irmã Vanderleia de uma certa data, ela é esposa de um presbítero querido ali da igreja Vale da Benção, né? Em Massachusetts, em Abington, e a irmã Deli é esposa do irmão Robson, que estuda no médio às segundas-feiras com seus filhos, ou seja, família unida permanece unida, né? Um está no médio, bênção. outro está no básico, mas o importante é que estão todos se envolvendo
com a obra de Deus. Satisfação tremenda em rever irmão Fernando Cunha. Deus abençoe, irmão Fernando. Eu sei que a sua vida é muito corrida. Irmão Fernando tem feito as aulas gravadas e hoje, numa eventualidade, né, dá até para fazer feriado. Está ali conosco, né? Porque eu sei que a vida do irmão Fernando é muito corrida. Mas Deus está nos dando o prazer hoje de estar ali, né? E está de azul, né? Está trazendo céu para a terra. Deus Mas o abençoe, irmão Senhor, irmão Fernando. Fernando. Está ali o Pai do nosso Senhor, irmão, irmã. irmão Fernando e a irmã Vanderleia comungaram de uma mesma igreja por vários anos, né? E agora estão, né, só geograficamente separados, né? Mas unidos em Cristo Jesus. Meus irmãos, deixa eu dar aqui uns rápidos esclarecimentos antes de nós nos introduzirmos na nossa aula. Joel, estava esquecendo do Joel, está ali o Joel. Esse é o homem mais feliz da terra, sabe? Porque é papai recém. Papai novo é assim mesmo. Eu já fui papai novo, então eu fiquei muito bobo na vida sendo papai, graças a Deus. Deixa eu dar aqui uns esclarecimentos bem rápidos. Meus irmãos, hoje teremos a segunda chamada da prova de Bibliologia 1, para quem não fez. Eu vou mencionar aqui os nomes, tá? Quem estará fazendo hoje é o irmão Ailson, irmão Arthur, certo? Irmão Daniel Xavier, que sumiu no mapa, não temos notícias dele, não sei o que está acontecendo, fica um pouco difícil a gente adivinhar o que está acontecendo com o irmão Daniel. Irmão Fernando Cunha, que está aqui conosco, que estará fazendo a segunda chamada. Depois, irmão, temos que conversar em off, né? Porque tem mais uma que o irmão está devendo, mas a gente vai acertar isso com tranquilidade. E nossa irmã Patrícia Kelly. Se a irmã estiver hoje preparada, estaria fazendo. Se não estiver preparada, me dê um sinalzinho que não pode passar mais da próxima semana, entende? Se a senhora não estiver preparada para fazer hoje a prova de bibliologia, eu lhe daria mais uma semana a mais. Eu não posso esperar mais porque eu estou com uma acumulação gigantesca. Estou com mais de 450 provas e trabalhos para corrigir. Isso pode me gerar problemas, já está gerando problemas. Mas até o finalzinho a senhora me deixe saber se pode ou não fazer hoje, né? Os demais estão confirmados? Tudo certinho, irmão Ailson? Tudo para fazer a prova? Perfeito. Arthur, tudo certinho para fazer a segunda chamada hoje? Maravilha. Irmão Fernando também, tudo certinho para hoje? Pastor, na verdade, eu estava pronto para outra prova, estava atrasado. Essa daqui não estou, não. Ok, então deixamos para a próxima semana. Então deixa aqui eu fazer as minhas anotações para não gerar dificuldades. Então, irmão Ailson, sim, está confirmado. Irmão Arthur, sim, está confirmado. Irmão Fernando, então vamos deixar para a próxima aula. E a irmã Patrícia, prefere deixar então para a próxima? Sim, para a próxima aula. Perfeito. Então, próxima aula, no finalzinho da aula, então vai ser irmão Fernando e irmã Patrícia. Anotem aí, próxima aula, dia 11, vocês vão fazer a segunda chamada de Bibliologia 1. Então, somente hoje estariam fazendo 2, né? Seriam 5, né? O irmão Daniel não deu o ar da graça, então fica bem complicado adivinhar o que o aluno quer. Mas vamos lá. Segundo importante aviso. Eu creio que vocês que estiveram tendo acesso ao grupo perceberam que eu deixei ali algumas mensagens avisando a vocês que eu tive um problema de natureza interna, técnica, que me impediu completamente de enviar a tempo as apostilas. Quem esteve ao par dessas postagens, quem esteve lendo, isso, me desculpo, realmente saiu do meu controle. Quem me conhece, eu sou muito pontual, eu sou muito reto, eu procuro ser o mais honesto e correto possível com os meus compromissos com os alunos, mas dessa feita realmente saiu do meu controle. Eu vou estar me esforçando ao máximo para enviar as apostilas encadernadas entre amanhã, no máximo quinta, porque eu estou ainda dando uma assistência à minha esposa. Inclusive, amanhã ela estará fazendo um acompanhamento pós-operatório. Quero agradecer as orações
que os irmãos fizeram em favor de minha esposa. Foi algo extraordinário, extraordinário. Em anos, nunca vi uma pessoa sair tão rápido da anestesia geral e reagir tão satisfatoriamente. E a cirurgia foi um sucesso, para vocês entenderem. Foi uma cirurgia de remoção de uma pedra de rins, né? E foi grave a coisa, irmãos. Uma pedra do tamanho de um limão. Foi uma coisa assim assustadora, que só Jesus, se minha esposa não extraísse essa pedra em 72 horas, ela teria um gravíssimo problema, uma contaminação no organismo por causa desta pedra. Mas Jesus é maravilhoso. Ele entrou com uma providência, ouviu o clamor do seu povo, eu quero de coração agradecer. Peço também orações por vocês. No mesmo dia que minha esposa teve o problema, né? Ela saiu na quinta-feira, 8 da manhã, às 9h30 eu estava fazendo uma revisão nos meus olhos, sentado na cadeira do oftalmologista, e eu tive um derrame no meu olho direito. Fiquei cego por 3 horas, mas voltei a enxergar até 50%. Estou com o meu olho direito comprometido em 50%, mas confiando também que Deus vai trazer um milagre. Deus vai trazer um milagre. Já na próxima quarta, dia 12, eu tenho uma consulta com um especialista em retina, porque afetou em cheio a minha retina, isso por causa da minha diabetes. Infelizmente, vocês sabem que um diabético tem problemas, pode ocasionalmente ou eventualmente ter problemas de visão, e eu fui sorteado. Mas graças a Deus, estou tranquilo, estou em paz e estou confiante que Deus vai operar, né, e vai me restaurar 100% da minha visão, do meu olho direito. Quem é que acredita em milagre, gente? Vamos ver. Eu estou falando com a pessoa certa? Oh, meu Deus. Todo mundo aqui acredita em milagre? Glória a Deus, que maravilha. Então, eu não estou sozinho, não. Se vocês acreditam em milagre, então, orem ao Senhor para mais um milagre. Visitar minha casa, minha família, porque nós estamos precisando, e agora eu estou precisando. Minha esposa, graças a Deus, já foi abençoada com o milagre dela, agora eu preciso do meu. Eu preciso da minha visão completa, para estar voltando a enxergar e dessa feita continuando fazendo a obra do Senhor. Então eu peço a paciência de vocês com respeito às apostilas. Então hoje vamos dar uma introdução, tá? Quem pode usar o PDF, que nós postamos no grupo, o PDF, você não precisa imprimir, só se quiser. Imprimir as 4, 5 primeiras páginas, para dar tempo até chegar a você, certo? Então, mais uma vez, eu agradeço a paciência, a compreensão. Saiu do meu controle, mas eu estarei providenciando o envio, né? Amanhã eu vou estar fazendo esse acompanhamento, né, numa corrida enorme, e eu vou tentar enviar as apostilas na parte da tarde. Se eu não conseguir, por alguma eventualidade do tempo que vai gastar minha esposa ali no hospital, na quinta, 100%, eu estarei então enviando, e aí acredito que até segunda ou terça vai estar chegando ao endereço de vocês. Vamos usar então, para facilitar a introdução, os slides, né? Nós postamos lá no grupo um grupo de slides, e aí eu sugiro que você salve todos esses slides que estão ali no formato PDF. Esses slides são importantes, né? Porque eles vão ajudar ao aluno a compreender o desenvolvimento da matéria. Deixa eu localizar eles aqui, porque eu tenho que abrir o programa. Isto, deixa eu ver aqui aonde estão estes slides. Aqui estão eles. Maravilha, já localizei. Isto, deixa eu ver aqui, só mudar a configuração. Acredito que o irmão Kelson entrou, né? Porque eu pensava que eu estava sonhando. Está ali, irmão Kelson, pai do senhor e irmã Kelson. Só até agora o Lucas não está. O Eronilde está ali, irmão Eronilde. Está pequenininho, mas está ali, ó. Telinha está pequena. Paz do Senhor. Perfeito. Só não estou vendo o Daniel realmente, no Alessandro Inácio, não está. O Lucas não está. O Orley, por enquanto, não está. O Ricardo está ali. E hoje o Ricardo está com um implemento especial ao redor dos ouvidos, né? Está congelada a imagem do Ricardo. Deve estar com probleminhas na internet. Perfeito.
Vamos então aos slides para a gente dar então a introdução da matéria. Ô, Isso. pastor, só uma Fale por... pergunta. Sim, senhora. Eu tenho como abrir o slide no meu celular com a câmera, mesmo eu falando com o Zoom? Não vai ser complicado. A senhora vai ter que usar um outro aparelho. Não tem como. Fica bem É, complicado. Não tem como a senhora fazer as duas coisas. Mas os slides eu vou jogar aqui na tela. Fique tá. tranquila que eu vou jogar aqui na Eu tela. eu tenho um caderno e uma caneta aqui para anotar as coisas. Isto. Uhum. Ok. Ok. Deixa eu ver aqui, já apareceu. Só deixa eu mover aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu fazer aqui a movimentação. Maravilha. O meu laptop hoje está um pouquinho lento porque eu estou rodando 2 programas ao mesmo tempo. Quantos estão enxergando os slides? Por favor, pode alguém fazer um sinal? Isto, maravilha, obrigado. Vamos aqui falar sobre os 4 evangelhos. Você está vendo aí uma imagem, talvez você nunca já viu antes na sua vida. A imagem de um leão, de um boi ou touro, de um anjo e de uma águia. Dentro das escrituras sagradas, esta é a exata representação gráfica e simbólica dos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus é simbolizado na Bíblia por um leão. O evangelho de Marcos é simbolizado por um boi ou um touro. O de Lucas por um anjo, que também pode ser um homem, e o de João por uma águia. Aí eu pergunto, por que esta simbologia? Vamos lá entender isso aqui agora. Aí está. Mateus é simbolizado por um leão. E por qual a razão? Porque o leão representa a força e a autoridade real. Repito, o Evangelho de Mateus tem o símbolo, a imagem de um leão, porque o leão representa a força e a autoridade real. Foi escrito para uma audiência judaica, ou seja, o Evangelho de Mateus ele foi totalmente dedicado a uma audiência de judeus. Tem uma linguagem direcionada para judeus. Tem termos, formas de linguagem compreendidas pelos judeus. Por isso que nós, não judeus, com exceção da minha pessoa, né, que sou um judeu, temos um pouco de dificuldade de entender a linguagem do Evangelho segundo Mateus. Menciona o Evangelho de Mateus muito o Antigo Testamento. Revela a Jesus como o Messias. Importante, se você quiser anotar, anote, a gente vai repetir muito isso. A palavra Messias é uma palavra hebraica cujo significado é ungido. Repito, a palavra Messias é uma palavra de origem hebraica cujo significado é ungido. O nome Jesus Cristo é a forma grega de Yoshua HaMashiach. Yoshua HaMashiach é a forma hebraica, mas Jesus Cristo é a forma grega, o que significa Jesus Cristo, o Salvador ungido. Já Yoshua HaMashiach é a mesmíssima coisa, porém o formato hebraico. Marcos. O símbolo do Evangelho de Marcos pode ser um boi ou um touro, porque eles são muito parecidos entre si. E por que o boi ou o touro? Porque representa o serviço e o poder, né? Nós sabemos que os bois, os touros, são usados no arado, na agricultura, né?
Não tem aquele ditado, o camarada trabalha igual um pé de boi, né? Pé de boi, porque o boi, ele é um animal muito lançado ao esforço. Ele tem força, ele tem poder, ele tem potência. Coloca um boi para arar a terra e que, olha, vai deixar eu e você de boca aberta. Por isso que o Evangelho de Marcos tem essa representação de um boi, porque fala de serviço e poder. O Evangelho de Marcos foi escrito para uma audiência gentia, ou seja, para não judeus, em especial para os romanos. Revela, por isso, a Jesus como servo que ministra as necessidades físicas e espirituais dos outros. Bastante interessante. Então, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito por uma linguagem de não-judeus, num caso para os romanos, e apresenta o Senhor Jesus como servo que ministra, né, as necessidades físicas e espirituais dos outros. É um evangelho que fala muito de curas e de milagres. Lucas tem a representação de um homem ou anjo. Por quê? Seja o homem ou o anjo, representa a sabedoria e o caráter, escrito também para uma audiência gentia, ou seja, para não-judeus, em especial para os gregos. Marcos, escrito para gentios, para os romanos. Mas Lucas foi escrito para gentios, já nesse caso, gregos, e revela ao Senhor Jesus como o compassivo Salvador do mundo. Já o Evangelho de João tem a representação de uma águia, e a águia representa a divindade ou a deidade. Este evangelho foi escrito para uma audiência seleta, no caso a igreja. Revela Jesus como Deus revelado ao homem, através de 7 sinais miraculosos. Então a águia na Bíblia aponta para quê? Divindade, para a qualidade de Deus. E exatamente o que faz o Evangelho de João. Mostra Jesus Cristo como Deus revelado homem. Veja que interessante. Vamos lá. A palavra evangelho deriva do grego e é formada pela união de 2 termos. Olha só. Eu é a maneira como se escreve no grego, porque o alfabeto grego é diferente, mas se pronuncia eu. Eu, no grego, olha que interessante, quer dizer boa. Ego, no grego, quer dizer eu. Mas eu, traduzido do grego para o português, quer dizer boa. É aqui como se escreve essa outra palavrinha no alfabeto grego e como se pronuncia em português. Angélia. Angélia significa mensagem, nova, notícia. Então é Angélia, e quer dizer evangelho. Então podemos definir a palavra evangelho como as boas novas, boas notícias. O termo sinóptico é derivado do grego, que quer dizer visão conjunta. Como assim sinóptico? Só para você entender. Os evangelhos sinópticos são 3: Mateus, Marcos e Lucas. Porém, qual a razão deste nome? Porque eles falam de de 3 perspectivas diferentes, o mesmo episódio que ocorreu na vida e no ministério de Jesus. Eu vou repetir. Tem esse nome de evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, pelo fato que os 3 visualizaram, escreveram e falaram de os mesmos acontecimentos, só que em 3 perspectivas ou pontos de vistas diferentes. Ele é atribuído, então, ao conjunto dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, justamente porque nestes livros há uma semelhança ou uma visão conjunta sobre os fatos históricos. O Evangelho segundo João não é incluso no sinóptico, apesar
de ser considerado um evangelho, porque sua abordagem é do ponto de vista divino de Jesus. João dá mais ênfase ao Jesus divino que ao Jesus histórico, como fazem os sinópticos. Outra coisa importante que você não pode esquecer: Mateus, Marcos e Lucas enfatizam, sobressaem, chamam a atenção do Jesus histórico. Mas o Evangelho de João traz à luz o Jesus divino. Por isso que o conteúdo de João é completamente diferente em comparação a Mateus, Marcos e Lucas. Eles enfatizam o quê, pastor? Eu vou repetir. Eles O enfatizam. Evangelho de João, ele é completamente diferente em comparação aos 3 outros evangelhos, porque ele fala do Jesus divino. Já Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinópticos, ressaltam, falam, enfatizam mais o Jesus histórico, correto? Então, João é um conteúdo totalmente separado. Fala da vida de Jesus, sim, mas de uma maneira exclusiva, única, não encontrada na narrativa de Mateus. Você pode folhear João que você não vai encontrar nada que esteja em João parecido em Mateus, Marcos ou Lucas. Entretanto, se você pega Mateus, Marcos e Lucas, vai encontrar muita coisa parecida, porém em perspectivas diferenciadas. Um teólogo alemão chamado J.J. Greenbach, em sua edição do Novo Testamento grego, editado entre os anos 1774 e 1778, foi quem chamou os 3 evangelhos pela primeira vez de sinópticos. Essa é uma palavra grega que quer dizer visão conjunta. Por se tratar de registro dos mesmos episódios, devemos buscar as informações contidas nos 3 registros. Assim teremos uma visão ampla da situação de acordo com todos os pontos de vista. Interessante, não é? Falando dos 4 evangelhos, na cultura dos 4 evangelhos, 4 línguas eram faladas. Acredito que a maioria dos irmãos não sabiam disso, tá? Mas entendam isso aqui é impressionante. O latim, o grego, o hebraico e o aramaico. Como é que é? Vou repetir. Na cultura que envolve os 4 evangelhos, 4 línguas eram faladas. O latim. Por quê? Porque era a língua do império dominante na época, o Império Romano, falada pelos soldados romanos e pelos romanos. Por isso era uma língua importante que tinha sua razão de ser e existir na Palestina. Segunda língua falada na cultura dos evangelhos, o grego. Era a língua culta, a língua universal, seria o equivalente ao inglês hoje. Uma língua que serve de padrão para as comunicações internacionais. Não era a língua que a plebe, o povão falava. Não, o povo não falava grego de forma nenhuma. Ele fala um outro idioma. O hebraico, já por sua vez, era a língua mãe dos judeus, mais religiosa que popular. Oh, que interessante! Ou seja, era mais usada no templo que no dia a dia, na comunicação entre as pessoas. Agora, o aramaico, sim. O aramaico era a língua popular da Palestina, era a língua do povão. Os judeus passaram a falá-la após o cativeiro babilônico, quando ficaram por 70 anos no cativeiro. Está lá em Jeremias, capítulo 25, versículo de número 11. Na cultura dos evangelhos, haviam algumas instituições e facções. Vamos entender isso? As instituições eram o sinédrio, a sinagoga e o templo. Vamos entender as diferenças entre o sinédrio, a sinagoga e o templo. Só estou dando uma visão hoje bem geral, uma visão bem panorâmica, e depois a gente vai começar a destrinchar evangelho por evangelho. Esse é o objeto
do nosso estudo, né, por 6 aulas. Então, esta matéria terá duração de 6 aulas, começando hoje e completando no dia 11 de março, permitindo Deus. Vamos lá. Sinédrio. Quantos de vocês já leram na Bíblia sobre o Sinédrio? Alguém já leu na Bíblia sobre o Sinédrio? Isso, está ali o nosso diácono Kelso, nossa irmã Vanderléa Santos. O Sinédrio é muito falado na Bíblia. Era o concílio supremo que regia as questões religiosas dos judeus. Procurava assemelhar-se ao grupo de anciãos que fora formado por Moisés para que ajudasse no julgamento do povo. Êxodo 18, 25. Formado por 70 ou 71 homens, dependendo de como era feita a contagem. Não podia, olha interessante, irmãos, o Sinédrio não podia decretar a pena capital, ou seja, a pena de morte, pois isto cabia ao Império Romano. Por isso que levaram o Senhor Jesus diante de Pilatos. Pilatos era o procurador da Palestina, não é? Alguns dizem que ele era o governador, né? Como queira, né? Uns interpretam como procurador, outros como governador, porque Pilatos ele era o representante do Império Romano, de acordo com João 18:31. E a maior pena que aplicavam era a quarentena de açoites menos 1. Está lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Em outras palavras, irmãos, quem de fato matou ao Senhor Jesus? Os romanos ou os judeus? Diante do que estamos aqui falando. Vamos lá. Se alguém entendeu o que estou aqui falando. Quem na prática, matou ao Senhor Jesus? Os romanos? Os romanos. Porque só eles podiam aplicar a pena capital, ou seja, a pena de morte. Os judeus incitaram, entenderam? Provocaram a morte do Senhor Jesus, mas a aplicação da pena de morte só poderia ser executada ou lançada na prática pelos romanos. O Sinédrio não tinha autoridade nenhuma para decretar a morte do Senhor Jesus, ainda que Jesus, né, foi levado perante o Sinédrio, certo? E fora do horário, porque o Sinédrio só funcionava até as 6 horas da tarde. Outro detalhe interessante, para quem não sabia, se você ler lá nos textos dos evangelhos, Jesus foi levado ao Sinédrio depois da meia-noite. Isso era uma grave transgressão da própria lei judaica, ou seja, aquele julgamento que fizeram com Jesus ali foi a maior farsa, foi a maior transgressão, foi um maior engano a nível da justiça judaica. Mas isso tinha que acontecer, não é? Para que o nosso Senhor Jesus Cristo fosse incriminado, julgado e posteriormente levado à cruz do Calvário. As sinagogas surgiram durante o cativeiro babilônico para suprir a falta do templo que fora destruído. Os babilônios destruíram o templo de Salomão em 586 a.C. E ficaram sem templo até 445 aproximadamente. Então as sinagogas assumiram um papel religioso depois da destruição do templo. Era uma instituição com a finalidade de destruir os judeus em sua religião. Ela poderia ser constituída em qualquer lugar. Prova disso é que na maioria das cidades que Paulo visitou em suas viagens missionárias, ele encontrou uma sinagoga para que ali pregasse. Está lá em Atos 13:14, 17, 1-2. Em outras palavras, sinagoga se tornou lugar de ensino da lei, de ensino da Torá, de ensino da palavra de Deus para os judeus. Na sinagoga não se poderia apresentar sacrifícios. Claro, se poderia adorar numa sinagoga, sem nenhum problema, mas a apresentação de sacrifícios, nunca. Somente no templo. Vamos ao templo.
O templo era o lugar onde os judeus iam para oferecer sacrifício e acabou virando lugar de comércio. E esse comportamento fora condenado pelo Senhor, de acordo com João Evangelho, capítulo 2, versos 13 ao 16. O templo descrito nos evangelhos era o mesmo reconstruído após o retorno do cativeiro, perto de 536 a.C. Agora vamos conhecer as facções. O que são facções? Os grupos religiosos que existiam no tempo dos evangelhos. A mais importante facção do tempo dos evangelhos, né? Você já leu muito isso em Mateus, Marcos, Lucas e João, eram os fariseus. Quem já ouviu falar dos fariseus? Fariseu. Alguém já ouviu falar? Isto. Os fariseus eram populares. Eram a mais influente seita da época dos evangelhos. Tanto é que Paulo, antes de sua conversão, pertencia a esta seita judaica. Ele mesmo diz, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 5 e Atos 23, 6. Importante aqui deixar claro, muitos pregadores famosos, celebridades, batem com o pezinho no chão. Paulo era solteiro, jamais, porque a Bíblia diz que ele era fariseu, membro do Sinédrio. Para ser fariseu, membro do Sinédrio, tinha que ser obrigatoriamente o quê? Casado. Anotou? Para ser fariseu e, consequentemente, membro do Sinédrio, tinha que ser obrigatoriamente casado. Mas como é que se explica? Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Coisa boa se o homem não tocasse em mulher. Epa! Muitos mal interpretam esse texto, forçando a barra, alegando, não, Paulo era solteirinho da Silva. Que solteirinho da Silva? Coisa nenhuma. Tem duas possibilidades. Ou ele se tornou viúvo, ou foi abandonado pela sua esposa. Curiosamente, a Bíblia não dá detalhes e nem os historiadores paralelos à Bíblia Sagrada mencionam o que exatamente aconteceu com Paulo. Mas ele foi casado, 100%, isso temos absoluta certeza. Os fariseus dominavam as sinagogas. Este era um dos motivos de Paulo ter facilidade para falar às sinagogas. Lemos lá em Atos 13, 14 e Atos 17, 1, 2. Os fariseus eram tradicionalistas e hipócritas e foram duramente criticados pelo Senhor, lá em Mateus capítulo 23. Mais apegados à tradição oral que a letra da lei. O nome fariseu deriva-se do hebraico parash, que quer dizer separa-se. Então, fariseu quer dizer separado, apartado, né, destacado do povão. Eles eram legalistas, mas acreditavam no mundo espiritual, ao contrário dos saduceus. Olha que interessante, se você lá, nós vamos ler esses dois textos, tá? Atos 23, 8 e Mateus 22, 23. Os fariseus, então, acreditavam nos anjos e na ressurreição dos mortos. Ao contrário dos saduceus, eles não acreditavam nos anjos e muito menos na ressurreição dos mortos. Vamos em Atos, capítulo 23, versículo de número 8. Se você tem a sua Bíblia, por gentileza, abra em Atos, capítulo de número 23, versículo de número 8. Atos 23, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus em Atos 23, 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa.
Não sou eu quem diz, mas é a palavra de Deus que aqui nos deixa bem claro. Mateus 22, 23, que também nos confirma esta crença da parte dos fariseus. Mateus 22, 23 está escrito: no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Então entendemos que fariseu e saduceu, no seu credo religioso, eram completamente o quê? Opostos entre si. Os saduceus, formado pela aristocracia judaica, dominavam o templo e o sinédrio e a administração política de Jerusalém. Não sobreviveram à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. É importante deixar claro que o templo de Zorobabel e de Herodes, que foi levantado perto de 536 a.C., foi pela segunda vez, pela primeira vez pelos babilônios. Agora, o segundo templo derrubado e destruído e queimado pelos romanos em 70 depois de Cristo. É aqui uma rápida visão, bem rápida, para você entender o que acabamos de falar, não é? Mateus apresenta o Senhor Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas, o divino homem perfeito. Então vamos começar agora, aos pouquinhos, destrinchar cada um dos evangelhos sinóticos, não é? Sinótico, como já estamos ali repetindo, é a junção de duas palavras gregas, sim, que quer dizer juntos, e ópsis, visão, ter a mesma visão, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas viram os mesmos acontecimentos acontecendo, os mesmos eventos acontecendo na vida do Senhor Jesus, só que em três perspectivas completamente diferentes. E João apresenta um Deus Salvador. Então, João tem uma visão exclusiva, separada sobre a pessoa do Senhor Jesus. Vamos, então, entrar devagarinho no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Rei. Olha só, então Mateus é o Evangelho do Rei. Versículo-chave do Evangelho de Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O propósito do Evangelho de Mateus: apresentar aos judeus as provas evidentes de que Jesus é o Messias, o Rei eterno. Mateus era um judeu coletor de impostos que se tornou um dos discípulos de Jesus. Imediatamente providenciou um jantar em sua casa e convidou seus amigos para conhecerem a Jesus. O Evangelho de Mateus, portanto, estabelece uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento pela ênfase que lhe dá ao cumprimento das profecias messiânicas. Vamos lá. Profecias messiânicas. Nós temos 25 minutos para terminarmos a nossa aula, para dar espaço para a segunda chamada da provinha. Essa provinha rápida, de 6 perguntas, não vai ter mistério. O que você entende, meu irmão aluno ou irmã, por profecia messiânica? Vamos lá, vamos começar a esquentar um pouco esta aula. Profecias que foram profetizadas acerca de Cristo. Cristo, perfeito. Mas elas têm um conteúdo um pouco diferenciado. Porque se nós formos olhar o Antigo Testamento... que se cumprem na pessoa de Jesus Cristo? Sim, mas deixa eu completar aqui a pergunta. É notório, é fato, que o Antigo Testamento tem um conjunto, um leque enorme
de profecias que se cumpririam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso não temos dúvida. Mas quando a teologia usa a expressão profecias messiânicas, ela vai um pouquinho além. Ela não apenas aponta para o seu devido cumprimento na pessoa do Senhor Jesus, porém em um determinado momento da história. Que momento é este na história? Eu penso que poderia ser sobre o nascimento de Jesus, né? A vinda dele. Não, Não? não. É interessante essa abordagem que eu estou fazendo. Estamos aqui para todos aprendermos. Então, hoje você vai anotar e entender o significado de profecia messiânica. No caso, profecia messiânica seria profecia do quando Cristo vier no milênio? 100%. Isto. Maravilha. Não é à toa que esse servo de Deus conseguiu se isentar da matéria de bibliologia. Não é à toa, né? Estou percebendo que o evangelista Alexandre vai repetir a dose, vai ser dobradinha. Meu Deus! Gente, alguém faz alguma coisa. Né? Alguém faz, não deixa esse homem sozinho, não. Alguém entra no meio do caminho para... Eu ainda estou tendo Alguém faz uma esperança coisa, que... pastor, ora por mim, para Deus dar mais sabedoria e graça. Eu oro por vocês. Por isso, né? Essa é a razão que quando eu faltar aqui, eu não poder ter condições de dar uma aula, já sei a quem vou escalar. É a autoridade do negócio. Evangelista Alexandro, né? Pelo menos a gente não cancela a aula, né? Se eu passar mal e ficar enfermo, já sabe, ó, já vai ser escalado. Aí vocês vão ter um professor de mão cheia. Eu falo isso sem falsa modéstia, sem demagogia. Conheço o evangelista Alexandro pessoalmente, tive a alegria de estar alguns dias ali com ele em Nagasaki, para a glória do Senhor. Ó, esse aí tem café no bule. Eu tenho na xícara, ele tem no bule. Amém. Olha lá, ele está provando que tem café no bule em todos os sentidos. Anotou, então? Profecia messiânica não são apenas aquelas voltadas no cumprimento da pessoa do Senhor Jesus, senão no tempo do milênio, quando ele vem a governar 1000 anos sobre a face da terra. Então, isso que quer dizer profecias messiânicas. Outro detalhe que nos chama a atenção no estudo dos 4 evangelhos, narrativas parecidas, mas com mudanças de perspectivas. Exemplo, Mateus, ele apresenta um cego e dá nome. Quem é o cego mais famoso do Evangelho de Mateus que recebe nome? Bartimeu? Bartimeu. É um só cego. Muito curioso, não é verdade? Mas Lucas não nos apresenta um, apresenta 2 e não dá nome. Opa! Quem está certo, quem está errado? Os 2 estão certos. O quê? Mateus seguramente, certeiramente, viu a 2 cegos. Alô? Alguém está me entendendo aqui? Segurissimamente, 100%, Mateus viu a 2 cegos. Só que ele menciona o nome de um só. Dá nome a um. Mas por quê? Decidiu Mateus fazer assim. Já Lucas relata 2. Agora, agarra-se aí na cadeira. Fato que alguns conhecem, outros não. Dos 4 evangelistas, somente 2. Presta atenção. Se quiser anotar, anote. Está na apostila quando você receber ou se você for acessar o PDF. Dos 4 evangelistas, 2, somente 2, foram diretamente chamados pelo Senhor Jesus. Caminharam com Jesus, conheceram Jesus, foram testemunhas oculares do seu ministério terrestre. Quem foram eles? Mateus e João. Mateus e João, não se esqueça, somente Mateus e João foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus
conheceram Jesus, viram a vida de Jesus e acompanharam a Jesus. Ué, e Marcos e Lucas, como é que eles escrevem com tanta precisão, com tanta exatidão, detalhes da vida e do ministério do Senhor Jesus? Resposta: Marcos foi discípulo direto do apóstolo Pedro. Lucas foi discípulo direto do apóstolo Paulo. Então, tudo que Marcos escreve no seu evangelho é por causa da influência de Pedro sobre a sua vida. Tudo que Lucas escreve no seu evangelho sobre Jesus é por causa da influência do apóstolo Paulo. Mas peraí, tá um negócio estranho. Paulo não conheceu também a Jesus, é verdade, mas foi chamado pelo Senhor Jesus. Não caminhou fisicamente com o Senhor Jesus, mas foi chamado. Então, além disso, outro detalhe que poucos de vocês sabem, estes evangelistas, eles ouviram histórias, fonte oral, ou tradição oral. Então, Marcos ouvia muitas histórias. De igual maneira, Lucas ouvia muitas histórias e as conferia aonde? Num conjunto de documentos, vários documentos, papiros, pergaminhos, foram encontrados e chegaram às mãos de Marcos e Lucas. Esses documentos são chamados de fontes e têm as letras do alfabeto: K, L, M, N, P e Q. Uau, 6 fontes. Veja só que interessante. E todas essas fontes, K, L, M, N, P e Q, coincidem 100% com tudo que Marcos e Lucas ouviam e tudo que Marcos e Lucas ouviram de Pedro e de Paulo, respectivamente. Por isso era impossível que houvesse o quê? Contradições na narrativa da vida de Jesus. Muito pelo contrário, havia o quê? Encaixe. Um encaixava dentro do outro. Detalhes que Marcos não falava, Lucas vem e fala, e faz um encaixe perfeito. Já perceberam isso? Quem já percebeu lendo os 3 evangelhos? É um encaixe perfeito. O que Marcos não fala, Mateus está falando e Lucas vem lá na frente e fala. Agora, tudo que você lê, não se esqueça disso. Em João, o evangelho de João é único. É único. Não tem nada em João que você vai encontrar em Marcos, Lucas ou Mateus. Ele é único. Falando em Mateus, temos mais 10 minutinhos de aula. Qual é o outro nome que a Bíblia chama a Mateus? Levi. Outro detalhe importante. Os cidadãos judeus, alguns deles, não todos, tinham a dupla cidadania. Poderiam ser eles judeus ou romanos. Anote isso. Não eram todos, mas os que trabalhavam para o Império Romano, no caso de Mateus, como coletor de impostos, lhes era dado um privilégio, e esse privilégio era terem a dupla cidadania, judaica e romana. Quando tinham esse privilégio de terem 2 cidadanias, poderiam também ostentar o privilégio de terem 2 nomes, um nome judeu e um nome romano. Então anote aí, Levi é o nome judeu, enquanto que Mateus é o nome romano. Matthios, esse seria no grego, porque na verdade é um nome grego, porém qualificando a cidadania romana. Coletor de impostos na Bíblia, como é que também é chamado? Alguém se lembra? Havia uma outra expressão, há uma outra expressão. Publicano. Publicano. Anote aí para você não se esquecer. Em algumas traduções você vai ler coletor de impostos, mas a maioria das traduções vai traduzir
publicano. Um detalhezinho: os publicanos eram funcionários do Império Romano que tinham por obrigação coletar o imposto, os impostos da população judaica, não dos romanos. Então, os romanos, não é, que impunham os impostos da parte do Império Romano sobre o povão. Ok. Em alguns casos, esses publicanos eram judeus, empregados pelos romanos. E os publicanos, consequentemente, ganharam o quê? O ódio do povão. Eles simplesmente diziam: vem cá, esse judeu aí, trabalhando para os romanos, eles tinham isso como um quê? Como uma traição. Fora isso, irmãos, preste atenção, os publicanos eram odiados, não apenas por estarem servindo a Roma, mas por roubarem o povo. Geralmente eram 18,9% que o Império Romano tributava sobre o povão. Mas os publicanos não eram bobos. Além de tributarem o que o Império Romano exigia, 18,9%, eles, os publicanos, cobravam mais 21%. Uau! 21% como mínimo. Havia casos que eles cobravam até 60%. Por isso que a Bíblia fala de um publicano muito famoso. Você vai se lembrar que quando ele teve um encontro com Jesus... Zaqueu. Lembra o que ele disse quando teve um encontro com Jesus, depois que desceu da árvore? Se em alguém eu tenho defraudado ou roubado, restituirei até o quê? 4 vezes mais. 4 vezes, porque era normal os publicanos roubarem 4 vezes do povão. Coletavam o imposto que era para o Império Romano e ainda buscavam mais 4 e colocavam no bolso deles. Parecido, né, infelizmente, com o nosso Brasil. Deus tem perdoe dizer isso. Né? Exato. A corrupção já é uma coisa antiquíssima, né? Não é uma coisa de hoje. Eu falo com tristeza que o nosso Brasil tem esse problema. Outros países como Argentina, Paraguai, Bolívia, Índia, Tailândia, meu Deus, é uma chaga, é uma doença que domina as nações já há muitos e muitos anos. Por isso, gente, que os publicanos eram odiados pelo povo. Em Mateus era odiadíssimo, mas quando ele é chamado por Jesus, a vida de Mateus ela é o quê? Transformada. Deixou a riqueza, deixou o seu status social, deixou tudo para seguir o mestre. 5 minutinhos mais, vamos avançar ainda nos slides, não é? Se Deus quiser, na próxima terça, quero acreditar, a maioria, se não todos, já estarão com as suas apostilas. Vamos lá mudar os slides de novo. Isto. Vamos lá. Perfeito. Vamos ressaltar isso aqui, que isso aqui é importante. Mateus também, ela é a contração, a abreviatura, que em hebraico, não é? Porque Mateus é a forma grega, mas a forma hebraica era Matatias, que significa presente de Yahweh. Não é um evangelho cronológico, ou seja, Mateus não apresenta os fatos na linha do tempo, mas ele apresenta de uma maneira sistemática e por assuntos, ou seja, topical. Sistemáticos porque ele compara todas as profecias em relação ao nascimento, a vida, o caráter, as obras, a humanidade, o amor, até a morte de Jesus foram cumpridas tal como foram profetizadas. Há mais ou menos 40 profecias sobre Cristo. A primeira está registrada em Gênesis 3,15 e a última em Malaquias 3,1. Em tópicos, porque ele traz a narrativa da vida e obra desse rei, do seu nascimento até a sua morte. O evangelho de Mateus é um evangelho de ensino ou evangelho didático. A tônica das palavras de Jesus é ensinar. Mateus 4,23 diz que percorria Jesus ensinando.
Mateus 7, 28 e 29 diz que admiravam da doutrina dele. Mateus 5, 2 fala do Sermão do Monte. É um evangelho realmente, como já falamos, judaico, dirigido para os judeus. Foi escrito para os judeus, visto no uso dos símbolos judaicos, termos, números sem qualquer nota explicativa. Não se explica o significado de uma palavra judaica, tal como corban, oferta ao Senhor, ou um costume como de comer sem antes lavar as mãos. Ele chama Jerusalém. Olha que interessante, Jerusalém. Ele é chamado pelo seu nome judaico no Evangelho de Mateus, a cidade do grande rei. Você não vai encontrar no Evangelho de Mateus o nome Jerusalém. Nós vamos encontrar a expressão a cidade do grande rei. E Cristo é chamado de filho de Davi e filho de Abraão. Somente uma deixa aqui, irmãos. O Evangelho de Mateus e de Lucas apresentam genealogias da parte de Jesus. Só que há diferenças. Alguém se lembra das diferenças da genealogia de Jesus em Mateus e da genealogia de Jesus em Lucas? Nossa irmã Gleice Cake levantou a mão primeiro, antes do seu irmãozinho, né? Parabéns, irmã Gleice. Ganhou do seu vizinho de porta. Fala, irmã Gleice. Creio que Mateus retrata a genealogia por parte de José, né? E acho que Lucas por parte de Maria, seria isso? Ao contrário. Ao contrário? Pastor, Mateus de Maria e de Lucas de José. Olha, Sim. interessante. só uma dúvida, na verdade, é uma pergunta também, ao mesmo tempo. Certo. Eu já fiz, estudando, vendo outros professores ensinando também, eles sempre disseram que o livro, principalmente de Mateus, como ele foi feito, escrito para os judeus, por isso começa com a genealogia, porque para os judeus, o significado dos nomes e de onde veio a origem é muito importante. Então, por isso se dá, que às vezes a gente fica assim, por que começou a genealogia? O que tem a ver? É para comprovar verdadeiramente a origem de Jesus como sendo da descendência de Davi. Isso procede ou é só... Tem uma procedência não plena, porque Lucas faz também a mesma coisa, só que numa ordem invertida, né? Numa ordem completamente invertida, né? Se nós olhamos, né? Só vou ler apenas, já estouramos o nosso tempo, né? Só vou ler apenas os 2 primeiros versículos de Mateus capítulo 1, ó. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa, Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. A diferença da genealogia de Mateus é que aqui ele está falando do lado de Maria, e vai de Abraão até Jesus. Então, é uma genealogia descendente, ou seja, do maior para o menor na linha do tempo. Agora, se você vai ao Evangelho de Lucas, bem interessante. Deixa rapidinho aqui, Lucas, se não me engano, capítulo 1 ou 2, deixa eu ver aqui. Lucas 3, 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, como se cuidava, filho de José e de José de Eli. Então, começa de quem? De José, não é? O pai adotivo de Jesus, e termina onde? De Adão, e Adão de Deus. Detalhe que o evangelista Alexandre colocou, procede em parte, por quê? Porque a genealogia de Mateus, ela revela a genealogia da família de Maria. E um judeu, para ser oficialmente conhecido ou declarado judeu, ele tem que apresentar a sua genealogia do lado de mãe.
é o que determina a pureza do judaísmo. É o traçado genealógico do lado materno e nunca do lado paterno. Ou seja, eu, Luiz Prestes Macena Filho, sou declaradamente judeu, entre aspas, do lado de meu pai. Mas para os judeus religiosos, os judeus ortodoxos, eu não sou nada. Por quê? Porque a minha descendência é unicamente do lado de pai. Se fosse do lado de mãe, os judeus ortodoxos me reconheceriam imediatamente e eu teria direito à cidadania israelense assim, automático, mas não tenho esse direito. Para eu ter a cidadania israelense, eu tenho que viver 3 anos em Israel. Tenho sim o direito ao passaporte que me dá a nacionalidade, que vocês devem saber que é diferente da cidadania. Então, no meu passaporte israelense apresenta nascido no Brasil, nacionalidade israelense. Mas se eu fosse do lado de mãe, apareceria no passaporte israelense cidadania israelense. No passaporte, então, israelense que eu tenho, apresenta cidadania brasileira, não é? Nacionalidade israelense. Irmã Gleice, para a gente fechar a aula de hoje. Professor, só uma dúvida aqui. Como que a gente faz para diferenciar essa questão da genealogia entre Lucas e Mateus? Porque Lucas, igual você explicou que eu estou vendo aqui, Lucas começa com José, né, e vai subindo. Porém, quando a Isso, gente vai... porque ela é uma chamada genealogia ascendente, ela vai subindo. E a de Maria é descendente, ela vem lá de cima de trás e chega até Jesus. Então, Essa é a a minha diferença. dúvida. Porque Sim. na de Mateus, finaliza, ela começa, né, em Abraão, mas ela finaliza em José também. Como a gente faz para Só que diferenciar? existe, preste atenção, isso a gente tem muito cuidado. Os nomes na Bíblia se repetem com muita frequência. Há dezenas de Josés na Bíblia. E temos que ter muito cuidado. Que José é este? Está ligado com a tribo. Oh, tem José da tribo de Levi, tem José da tribo de Judá, tem José da tribo de Zabulon, tem José da tribo de Zacá. É como entre os portugueses. Manuel, João e Maria, tem demais. José, nem se fala. Mas é porque, por exemplo, em Mateus 1,16 fala, e Jacó, né, gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. É essa a minha dúvida, porque finaliza assim. Então, dá a entender que está se tratando da genealogia de José. É isso que eu queria saber do senhor, como a gente faz para diferenciar. Não tem nada. Se a senhora ler com mais atenção, coloque um pouquinho de mais atenção na narrativa da genealogia de Lucas. Ali, declaradamente, determinadamente, abertamente, deixa claríssimo que está se tratando da linhagem de José. Não é a linhagem de José. Então, para a gente entender que a genealogia de Mateus se trata da parte de Maria, a gente tem que vir em Lucas, né, que aqui está confirmando que é de José, então logo em Mateus é de Maria, né? Seria isso. Exato. Ok. E é importante mais ainda, de tudo mais importante, a genealogia de Mateus é a que determina Jesus como o Messias, como o legítimo herdeiro do trono de Davi, do trono de Judá. Já de Lucas não determina isso. Mas para o judeu o importante é a determinação pelo lado materno, pelo lado de Davi, pelo lado do trono de Judá, que aí qualifica quem? Jesus. Deixa ele habilitado para ser chamado que Rei dos Judeus. Esta é a razão porque Pilatos, sem perceber, né, mas induzido pelo Espírito Santo, colocou lá naquela tabuleta em cima da cruz. Este é o Rei dos Judeus. Aleluia! Irmãos, essa matéria vai borbulhar. Você não está entendendo.
Você não está entendendo, meus irmãos. Essa matéria tem coisa linda que vocês vão estudar que nunca passou pela sua cabeça. A gente vai fazer um mergulho, ó, fundo, fundo, o que você leu na superfície, quando nós entrarmos na profundidade, vocês vão ficar assim, ó, de boca aberta. Quantos nesta noite, nesta aula, já estão um pouco surpresos com os pequenos detalhes que já apresentamos sobre os evangelhos? Alguém aqui está surpreso? Meu Deus! Demais. Vocês vão ficar mais ainda. Nós vamos trazer à tona coisas que vocês jamais ouviram. Mas está dentro da Bíblia, detalhe Amém. por detalhe. Que A gente bom. vai trazer, ó, tudinho à tona. Amém? 9h45, passamos um pouquinho do horário. Os irmãos que vão fazer a prova, fiquem tranquilos. Só 6 perguntinhas. Não vai esfolar nenhum de vocês. Não vai queimar, né, o tutano do cérebro de vocês, né? Porque estamos aqui trabalhando de uma maneira que facilitemos. Muito obrigado a vocês que puderam estar conosco aqui. Deus abençoe tremendamente. Obrigado, nossa irmã Patrícia Kelly, né? Próxima aula, então, venha preparadinha para a prova de segunda chamada de Bibliologia. Irmão Ailson, daqui a pouquinho, né, vai estar decolando com força. O cenzão dele, olha lá, tá ali, ó, já levantou a mão, já é comigo o negócio. O Alisson Breno, Deus te abençoe, obrigado. Irmã Vanderleia, Deus abençoe. Irmã Gleice, evangelista Alexandro. Segura aí, Fernando, que a bênção é tua. Na próxima aula, claro. Na próxima aula é bênção é tua. Depois vamos acertar a outra prova. Robert, Deus te abençoe. Ricardo, tá bonito no planeta com esse novo aparato em cima da cabeça. Nem eu, e não tem como me comparar com Salomão. Só o Ricardo, né? Irmã Vanderlei, um prazer grande. Dê um grande abraço no irmão presbítero Valmir, né? Mais bonito do que ele, só a senhora sabe, ninguém mais, só a senhora. Joel, Deus te abençoe. Irmã Deli, fica firme, irmã Deli. A senhora vai decolar longe, não? Vai deixar o Robson, seu esposo, assim, ó. Oi, irmão. Eu ia perguntar se tinha um nível mais baixo do que esse, que todo mundo está muito bom e eu não estou entendendo quase que nada. Não, mas você vai entender tudo, porque o Espírito Santo vai falar poderosamente e a senhora, depois que tiver a apostila, a senhora vai entender cada letrinha. Jonathan, muito obrigado. Tem um nível abençoe. Mais baixo aí. Não, mais baixo é jardim da infância. Mais baixo é jardim da infância. Nós não temos ainda. Jardim de infância, então. Não temos, infelizmente, não temos jardim da mas fica tranquila, não desista. Que isso, minha irmã? Misericórdia. Vamos ler a apostila, né? A senhora é mulher de fibra. Tá ali, a irmã Vanderlei vai dar uma alavancada boa na senhora, vai dar um choque. Vamos ler a apostila, vamos reler o que nós anotamos aqui para ficar fresquinho. Isso, ó. Qualquer coisa, ó, grita para Jesus, primeiro lugar. Depois grita para a irmã Vanderlei Santos. E terceiro, grita para mim. Então, tá bom, a senhora vai desistir se quiser. Ainda. Como? Duas Vanderlei tem agora, hein? Duas Vanderlei, né? Uma já era uma bênção, duas vai ser uma benção. Então, irmã Vanderleia, ajuda aí nossa irmã Deli, né? Não, ela não pode ficar assustada. O primeiro dia tá assustado, não faz sentido, não. Não precisa ficar assustada. Mulher de garra, que abraça o compromisso e vai até o fim. Tá? É que eu estou confiando que a irmã Deli é essa mulher de garra, essa mulher firme, e não vai abrir mão, não é, do que Deus tem na vida dela, porque os desafios são para isso, para amadurecer a nossa fé. Então, irmã Vanderleia, conta com a sua ajuda, com a nossa irmã Deli, né? Irmã Deli, agarra-se ali com a irmã Van. Não é à toa que vocês estão juntas, né? Porque tem um propósito de Deus aí em ter unido vocês nesta telinha, nesta turma. Jonathan, Deus te abençoe. Irmã Flávia Pitol, Deus abençoe a senhora e seus filhos. Kelson, obrigado por tudo, Deus te abençoe. E irmão Eronildes, irmão Eronildes, ainda vou aprender a ficar com a juventude, irmão Eronildes. E o Arthur, né, tá meditando, porque hoje ele vai sair aqui com 100, se Deus quiser. Vamos agradecer a Deus, uma palavra de oração? Amém. Vamos pedir. Joel, abra aí o seu áudio, vai estar agradecendo, né? Esta aula de hoje. Vejo vocês, se Deus quiser, na próxima terça, dia 11. Vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance amanhã para tentar despachar
as apostilas. Se não, o farei na quinta, e aí eu postarei o momento exato que eu estarei enviando, e acredito que até segunda, terça vai estar chegando ao destinatário. Irmão Joel vai estar então orando, agradecendo a aula de hoje, e depois todos estão despedidos, que a gente depois despedir, né? E só ficam na telinha, irmão Ailson e o irmão Arthur. Olha que privilégio, né? Os dois, né? A dupla dinâmica, Ailson e Arthur. E na próxima aula, né, vai ficar a dupla dinâmica, a irmã Trícia e o irmão Fernando. Joel, por favor, agradecendo ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado por mais esse momento, estar na tua presença. Vem, Senhor, meu Deus, da sabedoria para aprender a tua palavra. Abençoe cada irmão, abençoe o pastor Luiz, sua família, sua esposa, Senhor. Vai de encontro, Senhor, com a necessidade de cada um. Em nome Pai. de Jesus. Senhor, venha nos guardar, nos livrar de todo mal, Senhor, meu Deus. Tu conheces a necessidade de cada um. Eu te pego, te apresento, Senhor, cada irmão, Senhor, que pode vir, Senhor, da mesma forma. Os irmãos vão fazer a prova, Senhor, meu Deus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo antes que o restante do povo saia fora aqui, ó. Seriedade. Repita comigo. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, beijão no coração de vocês. Todos vocês estão liberados. Deus abençoe. Ótimo final de noite, abençoada semana. Vejo vocês na próxima terça. Segura aí, Wilson. Segura aí, Arthur. A bênção de vocês. Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Fica tranquilo, irmã Deli. A vitória já é sua. A vitória já é sua. E a irmã Vanderlei vai estar abraçadinha com a senhora. E Jesus Conta também. comigo aí. Obrigado a Pode todos. contar comigo, irmã Débora. Obrigada. Paz do Senhor, paz do Senhor. Segura aí, Ailson. Não vai embora não, Ailson. Segura aí, Arthur. Aí tá todo mundo embora. Ai, meu Deus. Pai Celestial. Papai, tá todo mundo embora. Não faz isso não. Não, meu Deus. Só ficou nossa irmã Vanderlei, que também tá indo embora. Vamos lá. Irmã Vanderlei, ela tá lutando para desligar o negócio. Estou tentando desligar aqui o negócio. Tá difícil,